dia, boa tarde, boa noite para você que tá aqui acompanhando a live de novidades da AWS que aconteceram em abril de 2025, tá? Eu sou o Thiago Sagara, tô aqui para ajudar vocês para falar sobre as novidades que saíram sobre DevOps de maneira geral, tá? Então, se você caiu aqui agora e nunca tinha ouvido falar sobre esse tema ou sobre esse quadro aqui da rede, a gente fala todos os meses aqui, vem pessoas diferentes falar sobre novidades para vocês. Cada pessoa vem falar sobre um tema específico das novidades que aconteceram no último mês. Então a gente está em maio, vou falar das novidades que aconteceram em abril sobre um tema específico que é DevOps, tá? No final de todas as novidades do mês, a gente junta aqui todos os 4 cavaleiros do Apocalipse para falar sobre todas as novidades e discutir com vocês em uma live sobre esses temas em si. Dito isso, vou apresentar para vocês aqui já as novidades do mês de abril em DevOps como um todo. Quer acompanhar as novidades na íntegra? aws.amazon.com/new, tá? Novamente, recomendo vocês assistirem em inglês, porque nem sempre as novidades saem em português ou tem a tradução simultânea, tá? Então, algumas novidades, elas automaticamente não aparecem na página em português, só na página em inglês, tá? Dito isso, vamos para o game. Então, primeira novidade é que agora o Code Building ele está suportando Custom Cache Keys para o S3, tá? O que quer dizer isso? Imagine que você está rodando o seu build ali dentro do Code Build e você tem diversos pacotes que você precisa instalar. Então você está, sei lá, usando o Node.js e você precisa instalar com o NPT dentro da sua aplicação 10 pacotes. Só que toda hora você precisa fazer isso. Então, o que o S3 Caching faz? Você consegue garantir que esses pacotes eles estejam salvos ali dentro do S3 para otimizar ali o seu building, tá? Antes dessa novidade existir, você conseguiria fazer isso de forma meio que manual ou de uma forma local, o que acabava quebrando dependências, né? Então, se você precisasse reutilizar esse cache em outro pacote, em outro build, acabava gerando uma certa dificuldade para você. Agora, você consegue utilizar esse custom cache. Então, você coloca ali dentro de um arquivo dentro do seu build, né? Do seu build specs, e aí você fala qual que é o cache de dependência. Vantagem disso, você consegue reutilizar esse cache para outros builds. Então, eu tenho um build que vai ser do front-end e ele está instalando uma biblioteca de JSON. Se você quer usar essa mesma biblioteca de JSON no build do back-end, você consegue utilizar esse cache, o que faz a sua aplicação ser mais rápida, tá? Como isso funciona na prática? Imagine que você tem aqui o seu code build, tá? Aqui tá generando code build, deixa eu aumentar aqui para todo mundo conseguir ver. Então você deu lá um create project, tá? Então, você está criando o seu projeto de building agora. Dentro desse projeto tem um monte de coisa aqui que eu não vou passar com vocês, mas aqui, ó, dentro de environments, ele tem um advanced aqui em cima. Opa, no environment, dentro do build do artifacts aqui, ó. O artifacts ele tem um additional configuration, que é o cache. Qual que é a novidade aqui que a gente falou? Agora no cache type ele tem o S3. O que você consegue fazer? Você consegue colocar ali onde está o seu S3, né? Onde está o seu cache do S3. Vou colocar o rotina aqui, qualquer coisa. E você consegue colocar a quantidade de dias que esse cache vai ficar ativo, ou seja, quantos dias o S3 vai armazenar esse cache. E aí sim você consegue falar ali dentro do seu code, do seu build spec, para você utilizar esse S3 como cache. E obviamente você consegue reutilizar esse mesmo S3 em cache em outros projetos. Bem legal a novidade, tá? Ainda falando sobre o code building, ele está suportando agora uma nova experiência, né? Ele chama de Enhanced Debug Experience, que basicamente é o quê? Uma nova experiência, um jeito melhor de você conseguir fazer o debug dentro do seu code build. Como que isso funcionava antes, tá? Imagina que você está fazendo o mesmo build lá, está utilizando cache e você precisava, e seu cache quebrou. Então, por algum motivo, ele não funcionou, ele deu erro para você. Como que isso funcionava antes? Antes, era como se você estivesse tentando arrumar o carro com o capô fechado, saca? Então, você sabe que seu carro não tá pegando, mas você não sabe o que tá acontecendo porque você não consegue abrir o capô. Tinha log dentro do build antes, você conseguia jogar os logs ali do build em si, ali do seu Dockerfile, por exemplo, pro CloudWatch, mas os logs eram meio limitados. A vantagem agora, que ficou fantástica, é que você consegue, deixa eu mostrar isso para vocês na prática, é que você consegue, por exemplo, quando o build deu erro, você inclusive abrir aqui, eu tenho um build que deu erro, tá, de um build que a gente tem aqui dentro do Stance, você consegue dar um debug building aqui, e você consegue ou rodar um comando dentro do seu build, ele vai subir uma sandbox ali para você, e ele vai interagir, você vai interagir com os documentos que tem ali na sandbox, não sei lá, vou mandar um LS aqui, ó, por exemplo.
Perfeito? Vou dar um run command. Ele vai começar a rodar, subir a sandbox ali, e ele vai dar um ls dentro do build que eu tô fazendo ali do code build, tá? E aí, obviamente, com o ls ele vai mostrar todos os arquivos que tem dentro do build, tá? Ou eu consigo mandar um session manager. O que é o session manager aqui? Ele vai rodar o build, só que ele vai te dar o session manager do seu build, então você consegue interagir com o build em tempo real. O que, cara, para fazer troubleshooting, ficou fantástico, tá? Então aquilo que eu falei, eu mandei um ls, ele vai subir um sandbox, e automaticamente ele vai me dar tudo que tem dentro do build ali, um ls que tem de todos os arquivos que eu tenho do build, tá? Então tem desde as fases do sandbox até o momento que ele teve histórico, todos os comandos, enfim. A gente tá falando basicamente de code build. Vamos entrar agora na parte de container, que é uma parte bem bacana também. E aqui falando para vocês sobre a novidade é que agora o EKS ele tá suportando você adicionar addons de comunidade dentro do cluster mesmo, dentro da própria página. Qual que é a vantagem disso? O que acontecia antes? Antes de você ter essa novidade, você precisaria subir o seu cluster de EKS, escolher qual era o addon que você queria utilizar, sei lá, o addon da Datadog, por exemplo. Você precisaria escolher qual era o addon que encaixa com a versão do seu cluster de EKS, instalar esse addon no seu cluster e daí começar a utilizar. Com essa novidade agora, você não precisa fazer isso. Então, como isso funciona na prática? Então, aqui, por exemplo, a gente está subindo um novo cluster de EKS. Eu escolhi custom aqui, vou dar um nome, voz do além, perfeito. E vou dar um next aqui, tá? Eu vou só dando next aqui até para a parte mais importante, que é a parte de addon, tá? Então isso daqui você já conseguiu escolher antes, você conseguiu escolher lá o KubeProxy, sei lá, o Core DNS, ou o VPC NI, ou qualquer outra parte de network. Isso aqui você já conseguia. A novidade está aqui embaixo, que é o quê? Os addons. Isso aqui não tinha antes, você precisava instalar na mão. Agora eu posso vir aqui, por exemplo, colocar Datadog, que foi o que a gente escolheu, né? Vou escolher o Datadog como addon que eu vou instalar. Então, automaticamente, quando eu der der o next aqui e der realmente o create no cluster, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai instalar o addon dentro do meu EKS. Na prática, isso me tira peso operacional de instalação disso manualmente, porque ele vai instalar a AWS automaticamente instalar para mim. O que deixa a novidade super interessante, tá, gente? Então, tipo, cara, gostei bastante dessa novidade. Não é o que eu mais gostei daqui, mas gostei bastante também. Perfeito? E ainda falando de EKS, agora o EKS, o Bottle Rocket, ele está suportando as MIs já com FIPS na versão 140-3. Primeiro, o que é o FIPS 140? O FIPS 140 ele é similar ao PCI, só que para instituições governamentais, tá? Então ele é uma boa prática, ele é um compliance ali para segurança, né? Para você fazer transações de segurança, é muito mais voltado para a parte de governança e instituições financeiras. Então ele vai falar sobre criptografia, vai falar sobre como você armazena os dados, etc e tal. A novidade aqui é que você já consegue usar o Bottle Rocket. Sabe o que é o Bottle Rocket? Bottle Rocket é um MI do EKS, na verdade de container de forma geral, da AWS. Então a AWS ela desenvolveu esse Bottle Rocket, que é um Linux customizado específico para você mexer com Kubernetes e EKS, tá? EKS e ECS. Então, a vantagem aqui é que você agora o Bottle Rocket já suporta tudo que é pré-requisito de segurança do FIPS. Então, é como se eu falasse que o Bottle ele tá compliance com o PCI, por exemplo, tá? O que é bem interessante, sobretudo para situações onde esse compliance é necessário. E por fim, a gente tem as últimas 3 novidades agora falando sobre o Amazon Q Developer, que é, para quem lembra, o Code Whisper ele foi implementado, né, ele foi absorvido ali pelo Amazon Q Developer. A primeira novidade é que agora o Amazon Q Developer já está suportando outras linguagens, e o mais importante aqui é o quê? É isso aqui, tá, gente? Português. Já está suportando a gente xingar ele em português. Perfeito? Então, não xingue a inteligência artificial, porque ela pode, a Skynet pode virar contra a gente. Mas o mais importante é que agora você pode mandar chat para perguntas em português no Amazon Q, o que pra gente é sensacional, tá? Então, ter suporte na sua língua materna ajuda muito a você fazer as interações. Mesmo a gente sabendo que o inglês aqui, ele é quase mandatório para quem é de tecnologia, mas muitos termos acabam se perdendo no meio do caminho, né? Então, como que você vai traduzir um glue, né? Vai falar o quê? Você não pode traduzir glue, AWS glue, você vai chamar de AWS cola, é meio bizarro. Mas ter suporte na nossa língua nativa é uma grande novidade, tá, gente? É pequena, mas é grande. E aí, ainda falando sobre o Amazon Q, agora ele já está suportando, já está em geral available, o Amazon Q, a integração dele com Duo. E isso aqui talvez seja a melhor novidade do mês, tá? Por que isso aqui é tão importante?
você já tinha Copilot dentro de um GitHub, por exemplo. Você já tinha a integração, sei lá, de um ChatGPT dentro do seu código. Você já tinha a própria integração do Code Whisper da Amazon Q dentro do seu código. A vantagem de integração do GitLab Duo com o Amazon Q agora é que você consegue criar as coisas só com um clique. E eu vou falar qual que é a coisa que eu mais gostei aqui. Tem a parte do debug, tem a parte do transform que é legal, mas a parte mais legal aqui é essa daqui. Que basicamente o quê? Você imagina que você está lá dentro da sua pipeline, do seu GitLab, e você tem o seu código e você identificou que precisa fazer uma alteração. Você mandou uma pull request dentro do seu código no Git. Então, qual que é a sua pull request? Cara, minha pull request é para adicionar a feature de autenticação dentro do meu projeto. Com essa integração agora, você pode ele vai ver, isso é fantástico. Ele vai ver o pull request e você vai falar assim, /kill, deixa eu abrir aqui, né? Vai ficar mais legal eu mostrar isso na prática. Então, beleza, ele tem aqui algumas integrações que ele mostra. Tá grandão em Java. Lá ele. Ele tem as integrações aqui com, por exemplo, ele conseguiria ter um puzzle mais legal na hora de você fazer as questions aqui, mas aqui é legal, porque você tá vendo, mas não é nem mais legal. O mais legal é isso daqui. Então você mandou uma issue, né? Você mandou uma issue falando assim, cara, eu tá com um problema aqui, as keywords não estão funcionando, eu precisaria criar pelo menos uma keyword com 20 palavras e etc e tal. Você lança um kill/dev e ele magicamente cria o código para você. Ele é isso mesmo, gente. Ele cria o código para você. Então, baseado só corrigindo, eu falei pull request, não é pull request, é issue. Então, você criou uma issue que é tipo um problema ou uma necessidade que você tem. Você manda um kill/dev dentro da issue e a issue cria o código 100% para você, baseado a Amazon Q cria o código baseado na issue que você tem. Cara, isso aqui eu gostei tipo muito, tá? Ele obviamente consegue fazer revisões que você já conseguia fazer no Whisper antes ou no Copilot a vida você conseguia. Ele tem uma integração bem legal, deve estar aqui para baixo, que é o Transform, tá? Então imagine que você tem uma versão de Java 8 dentro do seu código e você quer transformar ela para Java 17, é só mandar um kill transform que ele vai fazer essa migração ali para você. Obviamente, como toda inteligência generativa, você valide antes de colocar isso em produção, porque não necessariamente a IA vai fazer as coisas bonitinhas e exatamente do jeito que você está pensando, tá? Mas acho que de longe foi a novidade que eu mais gostei. E aí, gente, vamos pro último aqui, pra gente fechar a portinha, é sobre o Operational Investigation, né, investigações operacionais dentro do Amazon Q Developer. O que significa, tá? Isso daqui é relativamente novo, na verdade está em preview. O que ele vai fazer, na verdade, né? O que a AWS propõe dele fazer. Imagina o seguinte, imagina que você tem a aplicação rodando num Lambda da vida, ou a sua aplicação rodando em qualquer outra coisa. E aí você percebeu que a aplicação, ela tá ficando lenta, ficou lenta de uma hora para outra, tá? Qual que seria a linha de troubleshoot que qualquer técnico faria dentro da AWS? Primeiro, vou investigar Cloud Log, vou verificar como que os logs estão dentro do Cloud Log. Vou, sei lá, subir um X-Rail para investigar na prática ali no APM onde está dando a lentidão. Vou olhar CrowdTrail se alguém fez alguma alteração. Enfim, você faria algo similar a isso dentro da linha de troubleshooting. Com as investigações operacionais, né, o Operational Investigation, isso o developer faz magicamente para você. Então, você vai, obviamente, interagir com ele e falar assim, cara, minha aplicação está lenta e eu queria identificar o porquê. E ele automaticamente vai olhar todos os logs correlacionados àquela aplicação e vai falar assim, cara, baseado no que eu estou olhando aqui, possivelmente a sua lentidão ocorre porque aconteceu uma alteração pelo usuário X que eu consegui validar no CloudTrail e a sua aplicação ela está ficando lenta na query que você está fazendo ou na conexão que seu Lambda está fazendo para dentro do banco de dados. Então, magicamente, ele vai fazer o troubleshooting para você. O que na prática era o que eu esperava do Amazon Q quando ele foi lançado em 2023. Então, se vocês notarem, tem um Amazon Q ali do lado direito, ali na console da AWS, e eu esperava que essa interação fosse algo similar aqui ao que está acontecendo dentro do developer para a parte de investigação. Cara, eu gostei muito dessa novidade, ainda gosto mais da antiga, que é da parte de integração do GitLab com o Amazon Q, mas essa novidade, para mim, que sou bem operacional, acaba sendo bem interessante. Perfeito? Dito isso, galera, acabaram-se as novidades aqui de developer, obviamente tem muito mais novidades, mas se você quer saber todos na íntegra e você tem alguma específica que você saber, entra aqui no AWS Amazon.com/new que você consegue ver na íntegra todas as novidades, perfeito?
Thiago Sagara aqui, fechando a portinha sobre as novidades de DevOps. Quer saber sobre mais novidades sobre networking, computing, security, o que mais? Database, novidades sobre a Voz do Além? Manda aqui no comentário, ou tá com a dúvida, manda no comentário também. E acompanha a gente nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Cheirinhos nos sovacos. Dimas, o primeiro. Um brinde, guerreiro.